A nossa saudação aos internautas, aos companheiros da casa que aqui estão presentes. Hoje nós vamos discutir, analisar mais um assunto de importância no Espiritismo e que Kardec discutiu isto na elaboração do Espiritismo. O livro chama-se Milagre. E eu faço uma pergunta no livro: fato natural ou sobrenatural? Este livro é editado pela editora M e já faz alguns anos que nós lançamos e constitui em sucesso da editora. Então, esse tema, para nós entrarmos, falar sobre milagre, nós temos que fazer uma introdução. E depois dessa introdução, então, nós vamos falar sobre milagre. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, Kardec faz uma análise do que nós devemos aceitar no Espiritismo. Então, Kardec também selecionou e mandou nós pensarmos racionalmente, não aceitarmos tudo que as pessoas dizem. Por isso que nós temos, quer ou não, vários espiritismos. E em cada casa espírita, alguém fala de uma forma, não segue exatamente as orientações de Kardec. Então nós temos ensinamentos os mais díspares possíveis. Então Kardec diz o seguinte, ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos interessar sobre o assunto milagre. Ele diz que nós devemos dividir os evangelhos em 5 partes. Estes evangelhos, é bom que se diga, esses evangelhos são em número de 4 e que foram escritos em grego, coisa que muita gente não sabe. E esses 4 evangelhos, ao pegar a Bíblia, você começa a Bíblia falando como o primeiro evangelho de Mateus, mas não foi. Hoje está perfeitamente solidificado que o primeiro evangelho foi o de Marcos, pequenininho, com 16 capítulos. Então, começando com Marcos, depois nós temos Mateus, temos Lucas e o último evangelho é o evangelho de João. Esses evangelhos levam esses nomes. Isso é importante a gente falar, né? Levam esses nomes. Tanto é que quando fala evangelho de Lucas, evangelho de João, evangelho de Mateus, você diz evangelho segundo Mateus. Porque nós não podemos atribuir a esses evangelhos escrito por Jesus, que Jesus não escreveu nada. Jesus não escreveu nada. E ainda, o conteúdo desses evangelhos, eles foram escritos 200 anos depois de Jesus desencarnar, após a morte de Jesus. Então, foram ensinamentos que foram criados e colocados nos evangelhos. Eram, nos primeiros anos do cristianismo, até o ano 150, ninguém sabia que era Marcos, Lucas, João, ninguém sabia, porque na realidade esses evangelhos foram atribuídos a essas pessoas, a esses cidadãos. Então, só no ano 150 que a igreja resolveu dar nome aos evangelhos. Vejam vocês, 150 anos a igreja resolveu dar nome a esses evangelhos. Eles corriam, naquela época, na mão do povo, alguns exemplares, que naquela época não tinha livro como hoje, né? Eram enrolados em papiros. E, portanto, nós temos que entender que os evangelhos foram criados muitos anos após a volta de Jesus para o plano espiritual. Então, nós não podemos efetivamente dizer, Jesus falou isso. Não, atribuído a Jesus,
E muitas coisas foram acrescentadas nesses evangelhos. Acrescentados através dos tempos. Então, muitos assuntos que nós abordamos, na realidade, já corria na época, como palavras, como provérbios, né? Aí foram colocando nos evangelhos. Só para a gente entender bem isso daí. Então, eu estava dizendo que nesses evangelhos, o Kardec disse que nós temos que dividir em 5 partes os evangelhos. Os 3 primeiros e o de João, que foi escrito lá pelo ano 100, 110, por aí. Então ele diz que nos evangelhos nós temos 5 partes, isso é importante para nós analisarmos. Ele diz, tem os atos comuns da vida do Cristo. Quer dizer, ali consta atos da vida de Jesus. Primeira parte. Encontra as predições, quer dizer, aquilo que nós achamos que irá acontecer. Aquilo que nós achamos que irá acontecer são predições. Encontramos as palavras que a igreja tomou como fundamento dos seus dogmas. Então, os dogmas da igreja se fundamentaram nessas palavras atribuídas a Jesus. E depois, o último, quinto, é o ensino moral. Então, o que Kardec, que era um pesquisador, era um professor, um pedagogo, diz? As primeiras, quer dizer, os 4 momentos, é objeto de controvérsias, inclusive os milagres de Jesus. Ele fala nesse tema. Quer dizer, repetindo, nós temos nessas 5 partes, atos comuns da vida de Jesus, nós temos as predições, os milagres, que Kardec também não aceitou milagres. Veja bem. As predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. Então Kardec diz o seguinte, de tudo isso, nós vamos ficar com o ensino moral. Quero dizer, se Jesus pronunciou, ou se colocaram na sua boca, ou se esses ensinamentos vieram depois, se o assunto é bom, se aquilo nos ajuda a crescer, a despertar, a mudar, então nós vamos ficar com o ensino moral. Então, veja bem que ele coloca que os milagres também não podem ser considerados, digamos assim, como verdadeiros. E é importante nós analisarmos isso, porque Kardec vai dizer isso lá na frente, num dos seus livros, em obras póstumas, um dos livros da codificação, ele diz lá, convém, pois, riscar os milagres do rol das provas em que pretende basear a divindade do Cristo. Quer dizer, se criava milagre e colocava que Jesus fez milagre. Por quê? Porque Jesus era considerado pela igreja como uma das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando se criou a Trindade, para que Jesus fosse considerado Deus, ele precisaria fazer milagre. Precisaria fazer milagre. Mas Kardec diz, olha, não vamos nos preocupar com isso. Vamos nos preocupar com o ensino moral. Este que pode estar em todas as igrejas, em todas as religiões. E você pode despertar essa moralidade sozinho até, mesmo que você não frequente uma igreja. Se aquele ensino mexeu com você, você se modifica, você se torna melhor, principalmente dentro do aspecto da doutrina espírita, cujo objetivo é a evolução gradativa do homem. Nós estamos evoluindo, e à medida que nos moralizamos, nós nos tornamos melhores. E à medida que nos moralizamos, nós servimos de exemplo para pessoas que nos seguem. Então, de tudo que tem no Evangelho, veja bem, nós vamos falar de milagre, mas alertando logo no início no Evangelho, que Kardec diz que nós temos que ficar com o ensino moral. Ah, mas e milagre? Ele não colocou como ponto nevrálgico, né? Então,
Nós vamos encontrar ainda Kardec dizendo no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente isso. Ó. Diz ele, não peçais ao Espiritismo prodígios. Porque muita gente vem no centro espírita, ele quer prodígios, ele quer algo que não tem explicação, ele quer a resposta. Não peçais ao Espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os produz. Eu estou fazendo essa colocação para você entender que mesmo no Espiritismo tem pessoas que acreditam em milagre. Milagre, o que é milagre? É derrogar uma lei, a lei universal. No sentido teológico, o milagre, ele é uma derrogação das leis naturais. Isso quer dizer, as leis naturais, digamos, que o Kardec apresenta como 10 leis, ela é universal. As 10 leis são universais. Mas nós não podemos derrogar uma lei para atender fulano ou cicrano. Ah, Deus me atendeu, todas as pessoas morreram, mas me atendeu. Isso é derrogar uma lei. E muito acontece quando nós temos desastres naturais, como agora ocorreu esse desastre lá no estado de São Paulo. Muita gente já está querendo dizer que Deus salvou fulano e os outros morreram. Isto é interpretação nossa. Não existe separativismo. Ah, eu marquei o gol, diz o jogador de futebol, porque Deus me ajudou. Não, porque você trabalhou, porque você exercitou, você se capacitou, então você marcou o gol. Mas tem gente que daí abre a camisa e está escrito Jesus, como se Jesus tivesse ajudado a marcar o gol. Então, como nós vamos falar de milagre, eu quero deixar claro que eu estou me calcando em Kardec. Allan Kardec, que foi o organizador do Espiritismo. Criador, outros dizem codificador. Então, Kardec excluiu a ideia de milagre. Ele diz que o Espiritismo não precisa de milagre para se destacar. Vejam bem. E tem um escritor que trabalhava no Vaticano, chama-se Juan Arias. Ele diz assim, não há um único milagre que não fosse atribuído aos magos da época. Não há um único milagre que não fosse atribuído aos magos da época. Desde acalmar uma tempestade, que colocaram Jesus também acalmando a tempestade, até ressuscitar um morto ou prever um futuro. É do Vaticano esse cidadão. Muito bem. Mas então, o que são os milagres? Também nós vamos aqui trazer citações que está no livro Milagres. E essa citação é de um escritor, um filósofo chamado Gerald Massey. No livro, ele cita no livro de Tom Harpur, que é um religioso, não da linha católica. Anglicano, ele é um dos chefes da igreja anglicana. Ele diz assim, vejam bem, os milagres atribuídos a Jesus, são reproduções praticamente idênticas às dramatizações das religiões antigas e não acontecimentos reais ou históricos. O que ele está dizendo? Que aquilo que colocaram como milagre de Jesus são apenas repetições, são reproduções de outros povos anteriormente que já faziam aquilo, mas não como milagre, como um mito. Colocavam um mito e aquilo depois transportaram para a Bíblia. Diz mais, todos os milagres evangélicos de Jesus são historicamente impossíveis.
Então isso choca às vezes as pessoas. Falam, pô, mas eu aprendi desde criança que Jesus faz milagre. Não é isso que a gente fala? Até uma leitora minha, que era católica, é meio evangélica, ela fala assim, mas Boberg, se Deus não faz milagre, para que serve Deus? Ela falou isso para mim. Se Deus não faz milagre, para que serve Deus? Então ela entende que Deus tem que vir para nos resolver os nossos problemas, que eu vou pedir, Ele vai fazer. Essa é a ideia do Deus lá em cima, né? O Deus antropomórfico, o Deus humano, e que nós não adotamos. Mas nada contra quem aceita. Nós adotamos o Deus universo, Deus leis universais, né? Mas não estou criticando quem crê assim, porque eu também acreditava assim, também fui educado assim, que Deus é um papai do céu, que está lá em cima, olhando, governando o universo, que nada acontece se o papai do céu não quer. Isto é que nós aprendemos desde criança, né? Mas hoje, os estudos avançados mostram Deus como uma energia cósmica, uma energia que está presente em tudo. Está presente nos astros, está presente nos vegetais, está presente nos animais e atinge no homem o raciocínio. Nos anteriores e chega até nós. Então Deus é esta energia que está presente em tudo. Isso é importante nós analisarmos. Deus não é uma pessoa que está em algum lugar resolvendo os problemas para cada um de nós. Anotando ali no seu computador, o fulano pediu isso, esse pediu aquilo. Não, isso tudo aí, o Deus é o universo, universal. Concluindo ainda, o milagroso dos evangelhos era um mítico das religiões anteriores. Então, muitas mensagens, muitos milagres que estão nos evangelhos, lá nos povos, os povos anteriores, no Egito, por exemplo, eles já faziam isso, mas não como milagre. Eles contavam uma história mitológica para dali tirar uma essência moral. Que nem a professora faz, né? Conta uma historinha de animais e dali ele tira a essência para nos educar. É isso, professor? Né? Então, isso que nós temos nos evangelhos, nós não podemos entender que aquilo foi daquela forma. São mitos. Né? Que mais? O Deus encarnado cura aquele que convoca o seu poder interior. Então, se a pessoa vai num centro, ela está desesperada, ela está doente, e se ela acreditar que ela vai resolver, que ela vai se curar, vai se curar. Porque você pode, se você quer. Como nós somos deuses, como nós somos a essência de Deus, que é a perfeição, eu tenho a perfeição em mim que precisa desenvolver. Então eu posso me curar. Por isso que nem todos se curavam, segundo consta os evangelhos, perante Jesus. Um se curava, o outro não. Mas como? Deus não gosta daquele, não gosta desse? Não. Há pessoas que aceitam, que acreditam realmente que são capazes de mudar, de fazer desenvolver a luz dentro de si, como Jesus disse. Desenvolva a sua luz. Então, quem acredita e coloca em ação, pode resolver. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Muito bem. Vamos agora ver os milagres atribuídos a Jesus. É claro que eu vou falar só uns 2 milagres atribuídos a Jesus. Não vamos falar todos, porque são em torno de 38, 39 milagres atribuídos a Jesus. Então nós temos milagres relacionados aos fenômenos da natureza. Um tipo de milagre que é atribuído a Jesus. Por exemplo, aquela história da multiplicação de pães e peixes, não é milagre. Aquilo tem que ser interpretado, que não vai dar tempo de eu interpretar. Quem lê o livro vai entender. Na realidade, não tem nada de multiplicar pães físicos. O pão é o pão espiritual. Não é? Então, há uma explicação para isso. Tempestade amainada. Essa tempestade é aquela que os pescadores disseram: Senhor,
com essa tempestade, com essa chuva aqui, não vamos pescar mais, como é que nós vamos fazer? Diz que Jesus falou assim, para a tempestade, para a chuva, e parou. Quer dizer, são lendas que você podia contar isso para criança, mas na realidade não aconteceu nada disso. Andar sobre as águas, nós sabemos que ninguém anda em cima d'água, questão do peso, né? Nós não andamos em cima d'água. O que mais? Secar uma figueira, porque Jesus diz, não encontrou figo lá. Falou, mas como a figueira não está dando figo? Pegou, mandou secar a figueira, diz que a figueira secou. Não é verdade isso. Isso é uma historinha. O que mais? Transformar água em vinho, diz que foi o primeiro milagre de Jesus. Né? Transformar a água em vinho. Hoje nós usamos a expressão água em vinho, é quando você muda radicalmente a sua vida, era de uma forma, hoje você é uma outra pessoa, você fala, poxa, você mudou da água para o vinho. Não houve essa expressão? Que quer dizer o seguinte, se eu mudei o meu comportamento, tornei uma outra pessoa, não sou mais aquele que faz as coisas erradas, prejudica os outros, aí a pessoa olha, ele mudou tanto que ele diz, você mudou da água para o vinho, mas não houve transformação de água em vinho. É uma historinha. E tem outros fenômenos ocorridos com Jesus, mas fenômenos que na realidade ocorreu com ele mesmo, né? E esse nós vamos falar agora. Um deles, que Jesus participou desse fenômeno, a ressurreição. Eu vou falar 3 milagres mais conhecidos para a gente, desse todo. Mas tem mais, eu tenho bastante milagres aqui, eu vou falar de 3 milagres atribuídos a Jesus. O primeiro que nós vamos analisar é a chamada ressurreição do corpo. Isso aí, quem era de outras religiões, aliás, eu participei de outra religião, a ideia da ressurreição não queira contestar porque você é expulso da igreja. Ressurreição, as igrejas dizem que houve, que Jesus ressuscitou. Ressuscitou o quê? O físico. O que vai fazer o físico no plano espiritual? E diz que todos vão ressuscitar. Mas essa ressurreição não é o do corpo. Essa ressurreição é a do espírito. Se nós falarmos em ressurreição do espírito, tudo bem, está resolvido o problema. Mas ressurreição do corpo, não. O corpo, uma vez tendo a sua morte, depois que vai para a terra, ele se mistura à terra, as suas moléculas se misturam na terra e vai ocupar outros corpos. Pode ser uma árvorezinha, aquelas moléculas, pode ocupar outros corpos. Então, como é que nós iríamos, depois de um certo tempo, viria Jesus ou outro líder e dizia para a pessoa, você vai ressuscitar. Agora juntar essas moléculas que estão num pé de manga, num pé de laranja, num pé de alface, trazer tudo aqui e formar o corpo de novo. Não existe ressurreição do corpo. Quando Jesus, segundo contam as histórias do Evangelho, quando Jesus ressuscita, Kardec diz, em espírito. Isso para nós não tem novidade, nós como espírito sabemos que nós não morremos. O físico pode se estraçalhar lá na terra, mas o espírito continua a viver. Então não existe ressurreição do corpo. O que vai fazer o corpo no plano espiritual? É o espírito. E o espírito vai, num processo de reencarnação, ocupando vários corpos e vai evoluindo. Este é o objetivo do Espiritismo, que nós possamos evoluir gradativamente através do Espírito, porque o Espírito não morre. Nós aqui somos Espírito, amanhã poderemos estar ocupando um outro corpo num processo evolutivo. Então, você falar que não existe
para um católico, por exemplo, ou outros da igreja, outras igrejas evangélicas, que não existe ressurreição, você está banido daquela corporação. Porque eles afirmam que houve ressurreição e que todos nós teremos, com a volta de Jesus, todos nós teremos ressurreição. Aí você diz assim, não é ressurreição, como espírita, a gente diz, é reencarnação. Ele fala, não é reencarnação, é ressurreição. Então há essa discussão, né? E o espiritismo então fala que não é ressurreição, é reencarnação do espírito através dos tempos. Então, continuando o assunto aqui, ainda falando no âmbito da ressurreição, nós temos que entender isto como fé religiosa. Se você, não vou criticar não, se você acreditar que existe ressurreição, isto é uma crença, isto é uma fé religiosa. Porque tem povos que não acreditam na reencarnação e tem outro tipo de religião, outro tipo de interpretação. Mas e daí se eu acredito? Até uma época da minha vida eu acreditava também. Fazia bem para mim? Fazia, claro que fazia. Mas hoje eu não aceito mais. Mas respeito, e se a pessoa é feliz acreditando que vai haver ressurreição, tudo bem. Então não é aqui o sentido de dizer, não, nós estamos certos, você não está certo. É uma crença, né? Então, continuando. E aí que eu quero trazer aqui para a análise, nós estávamos falando dos 4 evangelhos. E esses 4 evangelhos, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos são muito próximos. Eles são chamados até de sinóticos. Por quê? Porque numa visão só, você vê os ensinamentos que às vezes está no Marcos, está no Mateus e às vezes está no Lucas. Eles são sinóticos. E o João? O João foi escrito muito tempo depois, que não foi escrito por João também. João já tinha morrido, obviamente, já não existia, mas escreveram o Evangelho e deram o nome atribuído a João. E os pesquisadores do Seminário de Jesus dos Estados Unidos dizem que o Evangelho de João é o menos histórico de todos. Histórico quer dizer verdadeiro. É mais fantasias do que históricos. Então, o Evangelho de João, que é considerado até bastante gnóstico, ele é algo à parte. Ele não segue muito os ensinamentos de Marcos, Lucas e Mateus. É o último evangelho. Então, esses 4 evangelhos trazem a história de Jesus, que a gente vai analisando aqui, até nós chegarmos a uma conclusão maior. Então, ao analisar o evangelho, eu estava lendo aqui, imagine o tamanho de Bíblia, hein? Tem uma organização religiosa que distribui isso aqui. No Evangelho de Marcos, que é o mais curto dos evangelhos que existe, ele tem 16 capítulos só. Então é pequenininho. E Mateus copiou copiou Marcos, copiou mesmo. Passagens que estão em Marcos vieram para Mateus. Lucas copiou Mateus e copiou o Marcos. Então, eles são muito semelhantes. Por isso que o Evangelho de João foi o último, lá no início do século, ele não é considerado um evangelho mais sério que os outros. Esses 4 evangelhos, nós damos o nome de sinóticos. Aliás, os 3 é sinótico, os 4 nós vamos dizer que é os evangelhos da verdade, são chamados de canônicos pela igreja. Isto ocorreu em 325 da nossa era. Em 325 foi organizado no Concílio de Nicéia, no sul da África,
uma reunião e daí estabeleceram esses 4 evangelhos como os únicos, os verdadeiros. E os outros que surgiram depois, ou que estavam no meio, era para jogar fora, não era para aceitar. Eram os evangelhos chamados de apócrifos, que eu escrevo no evangelho de Tomé. Eu tenho um evangelho, que eu escrevo no evangelho de Tomé, que ele era um gnóstico. Gnóstico é aquele que aceita que Deus está dentro de você. Deus está dentro de você. E não que Deus está lá em cima. Esses são os gnósticos. Paulo era gnóstico, Maria Madalena era gnóstica, Tomé era gnóstico. Então, os gnósticos dizem que ressurreição, olha, é deles isso aí, até deixei bem anotado e aqui no livro eu falo isso. Ele diz que ressurreição é fé dos tolos, os gnósticos, que a igreja mandou que escondesse, jogasse fora, que não era para aceitar esses evangelhos. Mas apareceu, veio à tona e nós temos aí esses evangelhos. Muito bem. Nesse sentido, existe um professor, uma das maiores autoridades de Bíblia do mundo, ele se chama Bart Ehrman, dos Estados Unidos. Ele descobriu, veja bem agora, esse pessoal estuda, ele descobriu que o evangelho de Lucas, o evangelho de Marcos, que tem 16 versículos, isso vocês podem anotar e ver em casa, ou então assistir pela internet. O evangelho de Marcos, inicialmente, ele tinha 16 capítulos e 8 versículos. 16 capítulos e 8 versículos. Mas depois, esse professor, uma das maiores autoridades de Bíblia, como nós falamos, ele descobriu algo extraordinário, que os evangelhos posteriormente, que foram alterados, aumentados, adicionados outras coisas, fizeram o evangelho de Marcos crescer 12 versículos. Até então era até o 16.8. 16.8. E nesse 16.8 diz o seguinte, que Maria Madalena e as outras Marias, outras companheiras, foram no túmulo de Jesus, foram lá para levar perfumes e tal. Quando ele chegou, viu o túmulo aberto. A história é isso. Isso é história. Ninguém não viram isso, não. Aí chegou, o túmulo estava aberto. Fala do túmulo aberto. Eles entraram e encontraram um cidadão de branco lá dentro. Isso consta aqui no Evangelho de Marcos. Aí, diz que o cidadão, que era o que guardava lá, disse, vocês vieram ver Jesus? Jesus não está mais aqui, não. Veja o túmulo vazio. Ele já foi embora. Ele já ressuscitou. Né? Ele já ressuscitou. Ponto. Essas senhoras que foram ver este túmulo e encontrou esse cidadão, eles ficaram apavorados, porque Jesus, eles não falavam ressurreição, que Jesus tinha desaparecido dali, tinha ressuscitado. Aí é recomendado a elas que não conte para ninguém. Vocês vão lá no encontro com os outros apóstolos, e daí vocês contem para eles. Mas que elas não contaram para ninguém. Está lá no 16.8. Ponto. 200 anos depois, você vai ver o Evangelho, teve um acréscimo de 12 versículos. Então o Evangelho de Marcos, que tinha 16.8, foi para 16.20. Houve um acréscimo. Aí já mudou a história. Aí mudou a história. Aí que começa a contar agora assim, que Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual Jesus tinha expulsado 7 demônios. E partindo dali,
E partindo dali, anunciou que ele estava ressuscitado. Ele contou que estava ressuscitado. Mas isso antes não. Antes, no 16,8, quem apareceu foi um cidadão lá de branco que contou que Jesus não estava mais lá, já tinha ressuscitado. Parou aí. Anos depois, você pegou o Evangelho de Marcos, acrescentaram 12 versículos, ele dizendo já para Maria Madalena, conversando com ela. Quer dizer, a história foi contada diferente. E acrescentou mais coisas ainda nesse Evangelho. Ele acrescentou mais coisas nesse Evangelho. E aí diz que Jesus encomendou para eles, disse que era para eles ide e pregai a todos os povos, ressuscitai mortos. Ele manda, nessa outro ensinamento, no acréscimo, disse que era para ir pregar a todo mundo e ressuscitai mortos. Ora, que ressuscitai mortos? Emmanuel, espírito que era o orientador do Chico, diz o seguinte, que ressuscitar mortos era, veja bem agora a interpretação, não era ressuscitar cadáver. Emmanuel disse que ressuscitar mortos é ressuscitar as pessoas que estão alheias à vida, as pessoas que abandonaram os objetivos de vida, as pessoas que não estão ligadas ao espiritual. Então, ressuscitar mortos pode ser um de nós. Você está morto, rapaz. Você não faz outra coisa, não pensa na espiritualidade, só pensa no lado material. Então, a interpretação do ressuscitar mortos que eles acrescentaram no Evangelho era no sentido de ajudar, ensinar as pessoas a amar, fazer o bem. E quando você tira a pessoa do alheio da vida, sem propósito, que a vida é feita de propósito, de objetivos, você pega, às vezes, pessoas sem objetivo de vida, não sente mais alegria, não sente mais como um elemento da sociedade, às vezes chegam até a se matar, se suicidar, porque não tem mais objetivo. E a vida é feita de objetivos. Então, quando nós ajudamos um companheiro que está desesperado, você está ressuscitando um morto para a vida. Dá para entender? Não é ressuscitar cadáver, que não se ressuscita. Emmanuel nos fala de ressuscitar para a vida, encontrar objetivos na vida. Muito bem, então esta orientação é importante nós falarmos, porque ressurreição, às vezes até no meio espírita, eu já vi pessoas que falavam para mim quando eu escrevi o livro Milagre. Mas Jesus ressuscitou. Não ressuscitou. Quer dizer, há espírita também que acredita. Quer dizer, falta de entendimento. Não existe ressurreição. Quando você desencarnar, fica o corpo e o espírito retorna para o plano espiritual, como a história do filho pródigo, aquele que tinha afastado da casa do pai e um dia ele volta para a casa do pai. Voltar para a casa do pai é voltar para o entendimento espiritual. Tá? Muito bem. Agora, eu vou passar para um outro milagre. Então, esse milagre não existe. Se você quiser continuar acreditando, tudo bem, não há problema nenhum. Eu vou contar agora aquela história que às vezes eu já contei aqui no centro, quando eu falei sobre o poder da fé. Eu tenho aquele livro chamado O Poder da Fé e eu contei essa história. Quem não conhece aqui a história da mulher hemorrágica? Esta mulher hemorrágica é uma história. É uma história que foi contada e foi colocado como milagre de Jesus. Como milagre de Jesus. Então, havia uma mulher na época de Jesus que ela sofria de um problema
orgânico e um derramamento de sangue, e ela não conseguia curar. Ela disse: se eu conseguir colocar as mãos na veste de Jesus, eu vou me curar. Era um funcionamento, era disfuncional, como poderíamos dizer, é disfuncional, um sangramento uterino que a mulher sofria. E não parava. Ela tinha ido a vários médicos. Conta a historinha aqui, não quero dizer para vocês que isso aqui também não é um mito, não sei. E aí ela disse: se eu colocar as mãos na veste de Jesus, eu vou me curar. Fé. Se você tem fé, você pode fazer coisas que pode dizer que é milagre. E não houve milagre. Então o que aconteceu? Um dia, conta a história que Jesus estava andando com os seus discípulos e ela adentrou no meio da multidão, conta a história, e ela pegou nas vestes de Jesus. E ela sentiu uma energia muito forte adentrando ao seu corpo. É como se fosse uma bomba, uma sucção. Não é que Jesus nem sabia dela, tinha outros ali também. E essa mulher, ao colocar as mãos, ela acreditava, ela preparou o organismo porque ela ia ser curada. E se curou. Ela colocou as mãos, ela teve aquele fluxo, que o Evangelho fala que Jesus derramou uma energia, né? E é um fluxo. E aí, esse desejo, o que aconteceu? O desejo ardente dela de que seria curada, isto é, a fé positiva, eu vou me curar, abriu espaço no próprio organismo, criando condições para que ela própria fizesse com que o seu organismo, na parte em que estava paralisada, na parte uterina, e o cérebro captou aquilo ali e começou a produzir, estava parado, produzindo, e ela se curou. A cura da mulher hemorrágica. Conta a história. E aí, o professor doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que é um professor da Universidade de São Paulo, parece-me, ele explica isso. Ele diz que as energias foram emitidas. Nós não vemos, mas as energias são emitidas. Você vê quando você toma um passe, que você está bem concentrado, você sente a energia. Quer dizer, nós emitimos energia. Imagine Jesus, que seria um homem diferente do seu tempo. Ele sentiu sair dele uma virtude, diz o Evangelho. Saiu dele, ele sentiu de sair uma virtude. Ele disse: quem me tocou? Quem me tocou? Ele perguntou, porque a mulher tinha puxado as vestes dele. Aí eu disse que o Pedro diz: mas como, senhor? Como é que nós vamos saber? Todo mundo que eu estou velando aqui, não vamos saber. E ela ficou desesperada, porque a mulher, na menstruação, ela não podia ficar junto com outras pessoas. Ela posicionou-se de joelho e disse: senhor, fui eu que peguei as vestes. E ela se curou. Você sabe o que Jesus disse para ela? Foi a tua fé que te curou. Não importa se você é dessa ou daquela religião. Não importa a igreja que você frequenta. Nós somos a fotografia de Deus. Nós somos essa luz que trazemos ao nascer. E esta luz vai desenvolvendo, vai crescendo, que nós vamos sendo cada vez mais felizes. Brilhe a vossa luz. Jesus nos recomenda. Quer dizer, faça crescer a sua luz. Desenvolva a bondade, desenvolva o amor. E nós vamos crescendo e vamos nos iluminando, irradiando essa iluminação para as pessoas que estão junto conosco. Então, o que nós podemos dizer? Que Jesus foi um objeto de fé dela. Foi um objeto de fé. E esse objeto de fé para ela fez com que acionasse a sua vontade de querer curar, e ela se curou. Então, todos nós podemos, independente de pertencermos a essa ou aquela religião. E com o tempo, eu tenho mais uma historinha que eu ia contar, mas vou rapidinho também.
É a história do Lázaro. A história do Lázaro. A história do Lázaro é que Jesus andava pelas cercanias da cidade e Marta e Maria eram amigas de Jesus. Ele ficava lá na casa de Marta e Maria quando ele ia visitar. A Marta e a Maria tinham um irmão que chamava Lázaro. E a Marta e a Maria, a Marta mandou um cidadão lá da comunidade dele para avisar Jesus que o Lázaro tinha morrido. Aí diz que Jesus conta na Bíblia, não, o Lázaro não morreu, não. Ele adormeceu. Conta na Bíblia, literalmente diz assim, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Veja, o cara morreu e Jesus ia acordá-lo. Aí a história é que Jesus chegou naquele local e tem toda aquela invencionice, né? Porque essa historinha do Lázaro não tem nos 3 evangelhos anteriores, nem Lucas, nem Marcos, nem Mateus. Como é que eles não souberam dessa história? Só o João que apresentou, é no Evangelho de João. É o Evangelho que tem mais milagre, é o de João, onde se acrescentou mais ideias de que Jesus era Deus. Aí, diz que Jesus falou para ele sair do túmulo, ele saiu, tal. Aí você diz, e Kardec aceitou isso? Kardec falou, mas não pode, não tem milagre. Mas como é que o homem levantou lá do túmulo Lázaro? Aí Kardec, sabiamente, ele diz, isso deve ser catalepsia ou letargia, quer dizer, aquilo que dá no corpo, que letargia você fica parecendo morto, para o corpo, né? E a catalepsia, em determinados locais do corpo, tem uma mudança. Então Kardec, veja bem, muito embora ele não explicasse de outra forma, ele nos trouxe a ideia que o Lázaro poderia ter tido uma catalepsia ou ter uma letargia, então ele não estava morto. Agora que vocês vão sair daqui com a orelha esquentando. Essa historinha de Marta e Maria já existia, e de Lázaro, lá no Egito. Isso é contado aqui pelo Tom Harper, esse bispo evangélico. Ele diz assim, guardem bem isso, o relato da ressurreição de Lázaro não passa de uma cópia, de um plágio da literatura sagrada egípcia. E diz que em sua maior surpresa de suas pesquisas é que Maria e Marta figuram em uma história lá no Egito há 4.000 anos. Em uma Betânia egípcia, cerca de 4.000 anos antes de Cristo, o milagre descrito no Evangelho de João nunca foi um acontecimento histórico. Quer dizer, isto não aconteceu. Isso é contado pelo ex-pastor anglicano no seu best-seller, O Cristo dos Pagãos. Então, até hoje nós aceitamos como verdadeiro uma historinha, uma mitologia que se contava lá no Egito há 4.000 anos antes de Cristo. E que o evangelista João, ou quem escreveu o Evangelho, colocou na proeza de Jesus. Mas não houve ressurreição de Lázaro. Sabiam disso? Eu vim saber agora há pouco tempo, através de estudos, chegando a essa conclusão. Então não houve, essa história foi inventada. Foi trazida do Egito como mito que lá no Egito eles utilizavam e trouxeram para um fato real, como se fosse um fato histórico, e que não foi. Muito bem. Gostaria de continuar mais, falar mais sobre isso daí, sobre o assunto, mas o tempo urge, né? E que essa lição aqui possa nos fazer refletir sobre nossa vida, entendermos o Espiritismo como uma aplicação da ciência naquilo que nós temos, não é aceitar porque alguém falou ou porque alguém colocou no texto e nós acreditarmos que é verdade. Então, não houve ressurreição? Não. Não houve ressurreição de Lázaro? Também não. E a mulher
hemorrágica, Jesus a aconselhou. Diz, não fui eu que te curei. Foi a tua fé. E fé todo mundo tem, independente de religião. Tem gente que não frequenta religião nenhuma, tem uma fé extraordinária. Faz as coisas. Você diz, mas como é que você... Eu acreditei. Eu acreditei. Se você acreditar, é válido para você. É o que eu digo sempre, se você carregar uma fitinha do Senhor do Bonfim no braço e achar que essa fitinha vai te ajudar, você cria mecanismo para que o organismo emita química para que aquilo aconteça. Certo? Então fica aqui a nossa explicação bem rápida. E quem quiser aprender mais, adquira o livro Milagre.